Então, boa noite, mais uma quarta-feira, a gente retomando os momentos Abrat, depois desse movimento intenso de revisão das regras para preparação para o examinar. Então, hoje a gente está retomando as quartas-feiras com o momento Abrat. Eu vou só colocar no mudo aqui para a gente dar seguimento. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho até retomando as questões de revisão de regra, porém essa revisão aqui é uma mudança de regras que a World Athletics vai realizando. Lembrando que a World Athletics fazia a cada 2 anos a mudança do nosso livro de regras, regras da arbitragem, né? Regras do atletismo. Porém, nos últimos anos, isso não vem sendo mais feito a cada 2 anos. Vejam que a gente teve 3 mudanças de regras ali, dia 4 de dezembro do ano passado, dia 5 de março, dia 24 de março. Então, a gente vem tendo uma sequência de mudanças de regra. A última que a gente fez aqui é a atualização, né, foi em relação à implementação dos 300 com barreiras, o revezamento universal, a gente tinha o 4x4 e foi implementado o 4x100, né, que foi de 24 de março. E a gente teve a fala do Newton na semana retrasada, não lembro bem qual, mas a gente teve uma fala falando um pouquinho em relação ao Tribunal de Justiça e coloca a arbitragem como responsável do entendimento da regra e da aplicação da regra. E para que a gente possa aplicar, a gente tem que saber quais são essas mudanças de regras, quais são as regras atuais. Então, a gente teve que parar um pouquinho em relação a algumas situações que a gente acabou não dando conta de trazer para todos essas mudanças. E a gente vai falar um pouquinho hoje dessa dia 23 de julho. E numa outra oportunidade, porque a gente está aguardando algumas informações da World Athletics dessa atualização do dia 9 de setembro, e aí sim a gente traz para os associados aqui da Abrat. Mas em relação a essa de 23 de julho, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, lembrando que quando vem essas informações, a gente tem, né, um documento onde a gente recebe em letrinhas com cores diferentes para a gente saber o que foi excluído da regra, o que teve uma mudança nas interpretações da regra, quando não teve mudança de regra, só mudou de posição, né, ou aquilo que foi também adicionado e que não tinha na regra. Então, o que a gente tem de especial nessa mudança é justamente em relação às categorias do que a gente chama de sexo. Lembrando que antigamente a gente chamava de gênero. Aí foi mudado esse palavreado dentro do nosso livro de regras, porque gênero era identidade de gênero, então passou a chamar de sexo, sexo homem, sexo mulher. E a gente continua com as questões de chamamento de categoria mulher adulto, mulher sub-18, mulher sub-20, homem categoria adulto, homem sub-18, homem sub-20, tá? Para as regras que se aplicam no nosso livro de regras da World Athletics. Porém, não se chama mais categoria de sexo, se chama categoria masculino e categoria feminino, como já foi outrora. Então, a gente tem isso como mudança e que não se trata há pouco tempo dessa nomenclatura, né? A gente tem lá, por exemplo, questões de discussão do feminino e do masculino, já há muito tempo, mas algumas questões que são mais discutidas lá em 2011, 2018, lembrando que nós estamos em 2025 e isso não vai terminar hoje. Então, hoje se tem essa diferença, ou esse diferencial que foi aplicado a partir de julho, com a implementação a partir de setembro, né, que se começou a cobrar dessas mudanças de regra e dessas nomenclaturas, lembrando que a World Athletics antigamente era conhecida como IAAF, né? Oficialmente ainda é IAAF nos documentos, mas é conhecida hoje como World Athletics. Ela montou, né, fez uma preparação de um grupo de estudos, esse grupo de estudos vem discutindo, e aí sim se trouxe essa implementação aprovada pelo Conselho da World Athletics. Então, o que a gente tem para a categoria feminino e masculino é que a competição as regras
que nós aplicamos, ela vai ser aplicada para a categoria masculina e para a categoria feminina. E que a gente tem a regra 9 das regras técnicas, que vai especificar um pouquinho dos requisitos para certas classificações de competição. Mas que a elegibilidade dos atletas para competir na categoria masculina e a elegibilidade dos atletas para competir na categoria feminina não estão mais aqui dentro do nosso livro de regras. Existe uma regra, um regulamento específico de elegibilidade. Então a gente precisa parar de sofrer um pouquinho com as coisas que são tiradas do nosso livro de regras, como as regras do sapato. As regras do sapato não estão mais dentro do nosso livro de regras. Aquilo que está lá, a gente vai continuar aplicando. Claro, aquilo que deixou de estar dentro do livro de regras não significa que não existem mais. Existem coisas que a gente, enquanto árbitro, não consegue fazer aplicar. Então, por exemplo, tamanho da sola do sapato, né, algumas especificidades tecnológicas, são os fabricantes que precisam dar conta, e é claro que a gente vai ter uma ou outra situação que a gente vai estar alertando e encaminhando, né, como a regra do sapato hoje nas competições internacionais, elas são como a regra do doping, né, a gente vai pegar lá no pós-evento, né, por sorteio, e acaba não dando conta de visualizar tudo na câmera de chamada. Aqui no Brasil ainda a gente faz nesse formato, tentando trabalhar de forma preventiva, mas o atleta tem que entender que é responsabilidade dele, né, e as equipes também, claro, tomando conta dos seus atletas para que eles não entrem com algum material que não seja permitido. Mas se um atleta vem para nós como categoria masculina, ele vai entrar para competir como categoria masculina. Se ele entra para nós como categoria feminina, nós, como árbitros, vamos trabalhar dentro da categoria feminina. Tá? Mas tentando explicar um pouquinho o que é que foi trazido, né, nessa regulamentação que traz a elegibilidade para a categoria feminina e categoria masculina. Então, tudo que está em azul foi inserido. Então, hoje, depois de um bom tempo de estudo, aí foi aprovado nesse regulamento, está fora do nosso livro de regras, mas é importante que a gente entenda que no nosso livro de regras se reporta a essa regulamentação. Então, hoje, categoria masculina, ou aquilo que é chamado de masculino biologicamente, é aquela pessoa com cromossomo Y. E Uhum. biologicamente feminino é aquele que não tem o cromossoma Y. É isso que está aqui. Independentemente dele ser reconhecido legalmente no sexo homem ou no sexo mulher, e independentemente do gênero, da identidade de gênero, como que ele se identifica em relação ao seu próprio gênero, tá? Então é isso que traz a 3.5.1 dentro desse regulamento, né, como a gente mostrou aqui, o regulamento específico da elegibilidade por categoria masculina ou feminina. E ainda vai trazer que somente pode competir na categoria feminina aquelas que são biologicamente femininas. Também se permite que aquelas que são biologicamente femininas, ou seja, biologicamente feminina não tem cromossoma Y, mas decidiu, né, se reconhecer como um gênero masculino e fez algum tratamento com testosterona, então somente não ter o cromossoma Y não poderia, né, porque acabou usando testosterona, então tem que ficar um período aí de acompanhamento pela UADA de que está livre dessa testosterona e para poder participar aqui do gênero, desculpe, do gênero não, da categoria feminina. Então tem essa questão aqui. E também aqueles que são biologicamente masculinos, mas que por uma síndrome não passaram aí pela puberdade masculina, então também estariam aptos, claro que sempre com autorização da World Athletics, e aqueles também que satisfaçam, né, a transição aí biológica, mas aprovados pela World Athletics. E do gênero, desculpe, eu acabo usando o nome gênero por costume de uso antigo da regra, né, mas para a categoria masculina, aqueles que são biologicamente
masculinos, ou seja, têm cromossomo Y, ou aquelas que são biologicamente mulheres, mas usam a testosterona por se reconhecerem como este gênero masculino, porém lembrando que a testosterona não é autorizada pela WADA, simplesmente por ser considerada como doping, mas existem as exceções. Então, aquelas que usam a testosterona como reconhecimento do seu gênero precisam solicitar a exceção junto à WADA e são acompanhadas pela WADA para poderem participar na categoria masculina, tá bom? E um atleta que se demonstra, para que ele seja reconhecido como elegível para a categoria feminina, então lembrando que em algumas competições a partir de agora vai ser feito, né, todo esse trabalho, que é um teste, não é mais, digamos assim, ter que ir para um local, né, tirar roupa, mostrar se é ou se não é assim, né? Por quê? Porque existe também a mudança de sexo, que é feita, né, com cirurgia, então não é mais assim que se mostra, e isso talvez em algum tempo tenha sido exigido, espero que não, e espero que jamais isso volte a acontecer, né, mas hoje é uma situação bem mais simples, né, ou se faz coleta sanguínea para se fazer o teste do cromossomo Y, ou, né, aquele teste que se passa o cotonete na boca, ele é bem mais simples, e aí se faz esse reconhecimento. Então, sendo negativo para o cromossomo Y, é a categoria feminina e pode participar da categoria feminina. Ou, se o teste é positivo, aí o atleta não pode competir na categoria feminino, a não ser que tenha aquelas questões que a gente conversou aqui. E se a pessoa se recusa a passar por esse teste, então não é elegível, não pode participar da categoria feminino. Lembrando que a World Athletics reconhece que existem alguns países, algumas organizações que querem permitir que uma pessoa que se reconheça na categoria feminina, mesmo não estando dentro de todos aqueles critérios trazidos aqui na regulamentação, então, se no regulamento daquela competição se permite que participe da categoria feminina aqueles que não estão, os resultados não poderão subir para World Athletics como aquele World Ranking Competitions, né? Ou seja, não são trazidos para o World Ranking e também não vão ser reconhecidos para propostas de recordes mundiais. Então, isso é muito importante a gente entender, de que a World Athletics reconhece que existem essas competições, vão ser listadas como uma categoria em separado, mas não para fins de recordes mundiais, nem para o World Ranking. E a World Athletics também precisa trazer alguma regulamentação, alguma orientação e mais específica para essas práticas com todas essas mudanças. Tá? Então, só trazer que houve essa atualização, tanto da nomenclatura, e que existem hoje essas questões muito ligadas ao cromossomo Y. E aí, mudando um pouquinho, né, a gente teve aí um período bem intenso de revisão, de um movimento de leitura do examinar, que é dentro do e-learning da World Athletics, né, reforçando que apesar da gente ter feito o movimento através da BRAT, em que a gente foi passando a tela, seja na minha tela ou na tela de um dos ministrantes que foi falando dos módulos específicos, para que haja o reconhecimento comunar, né, quem está dentro dos critérios conforme a nota oficial 171 da CBAT, né, ou seja, tem que ter pelo menos 10 anos de registro, estar como C em uma prova promovida pela CBAT antes de outubro de 2023, com registro válido, atuando regularmente na sua federação estadual, esses árbitros precisam estar cadastrados lá no e-learning, passar módulo por módulo, fazer o examinar dentro do seu login e depois disso, com 75% de aprovação, baixar o formulário, depois de ser aprovado ali dentro do e-learning,
E não esquecer, tem que encaminhar para o William, tá bom? Isso é muito importante. Então, é o William com Nzinho de neném e não com N de Maria, tá? É o William com N, @ cbat.org.br. Tem que encaminhar este formulário. Qualquer dúvida, a gente tem o meu telefone, meu contato e o contato do Geraldo, né, para ajudá-los caso ainda não tenham feito. E trago aqui um convite do COB, agora para o Outubro Rosa, que traz o tema Saúde da Mulher, lembrando que a BRAT é uma entidade esportiva signatária do programa Esporte Seguro para Organizações, então já está lá no Informes 2025, o link que vocês precisam entrar, só até amanhã para fazer essa inscrição, que o tema principal é a saúde da mulher, vai ser no dia 31 de outubro, das 4 às 5, na plataforma Teams, Microsoft Teams, tá certo? Então, o link que a gente colocou é para inscrição. Quem se inscrever depois das 17 horas do dia 30 é que vai conseguir receber por e-mail o link para participar no dia 31 com a temática Saúde da Mulher. Lembrem, quando vocês fazem a inscrição, como a Abrat é signatária do COB neste programa, quando vocês escolherem a entidade, vocês vão verificar que tem CBAT, mas vocês não são servidores da CBAT. Se quiserem colocar CBAT, não tem problema, lembrem de colocar como árbitro, tá? Mas a gente recomenda que coloquem como Abrat, então se a Abrat não está listada, vocês vão colocar como outro, colocando como outro vai aparecer um campo para vocês colocarem Abrat, e vocês podem colocar árbitro ou associado. É muito importante, né, tá trazendo quem que é a entidade que está fazendo essa divulgação para quem está participando dentro do programa do COB, tá certo? Então, hoje o que eu tinha para trazer para vocês eram essas informações, né, em relação à atualização das... Deixa eu só parar de compartilhar aqui, né? Eram essas as atualizações que a gente tinha. A gente ainda tem mais uma atualização para fazer para vocês, mas a gente está aguardando algumas informações específicas pela World Athletics para depois trazer a última atualização, tá bom? Então, um grande beijo a todos e nos vemos na próxima quarta-feira. E qualquer coisa, continuamos em contato lá no nosso grupo de WhatsApp. Beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Uma boa noite Tchau, para Tchau, todos. até a tchau. próxima. Boa noite. Boa noite. Até.